E aí, só para a gente também comentar nessa mesma esteira aí dessa informação, a gente fala, né? Entram receitas, entra grana, mas a dívida não ameniza. E aí o São Paulo teve aí nesses últimos 2 dias, nessas últimas horas aí, uma comissão do conselho que foi formada ali para acompanhar e até garantir que o FDIC seja cumprido, né? E muito se falou, mas pô, o São Paulo também, eu vou usar o exemplo de novo do Marcos Leonardo, o São Paulo não vai fazer loucura porque ele não pode se endividar mais ainda. Por exemplo, no caso de trazer um jogador desse quilate. Mas o São Paulo não fez grandes investimentos, e aí a gente falou da Live Nation, a gente falou do naming rights do estádio, a gente fala de patrocínios renovados até o centenário do clube, que para mim é preocupante, você antecipar essas receitas, várias receitas entrando no clube, mas olha aí, a dívida, o Conselho prevê dívida e déficit em 2025, São Paulo fechar com dívida no fim do ano. Então, assim, vou agora inverter, vou perguntar primeiro da Pri. Pri, fica uma baita de uma frustração para o torcedor que quer bola na rede, quer reforço, quer um time forte, pensar no seguinte também. Fala, tá bom, a gente não fez loucura por um Marcos Leonardo ou por outro jogador de nível para chegar, mas não adianta nada se não chegar no final do ano e continuar com dívida fechando no vermelho. Aí o que adianta eu economizar se a sangria tá rolando ainda, né? Tudo indica que se o São Paulo seguir nesse clima até o final desse ano, ou seja, a dívida vai bater 1 bilhão, né? Já existe uma previsão de um déficit grande no final do ano. Obviamente, essa previsão ela é literalmente uma previsão feita por contas deles e tal, mas esse número pode mudar, porque até mesmo nessas contas não estão as vendas de Matheus Alves, de Lucas Ferreira, então isso vai mudar, esse valor vai mudar de fato. E aí entram várias coisas, né? Entra a bilheteria, entra direitos de televisão, e a conta não está fechando, basicamente, né? Eu até falei com o Casares ontem, eu publiquei lá na TNT aspas dele, e ele se apega muito nisso, na venda de jogadores, né? Mas ele também admitiu que a situação é bem preocupante. E conversando com algumas pessoas do São Paulo, as pessoas me falaram, cara, tá tudo bem, o São Paulo já imaginava que seria assim o começo do ano, mas se não resolver e mudar agora, ferrou. Se não mudar o comportamento enfim, a maneira, as coisas que fez para ficar nessa situação no primeiro semestre, ferrou. Então, isso, cara. É muito desanimador, assim, porque é só notícia ruim financeira e muita coisa mudando. Não contrata ninguém, vende jogador, vende name rights, vende show, vende tudo, e, mano, só aumenta. E a gente fica aqui se questionando, né, cara? Como assim? Não faz sentido. Onde vai parar tudo, cara? Não dá para entender, não dá para saber. E beleza, a gente sabe que futebol é muito caro, a folha salarial de São Paulo é muito alta. São Paulo, nos últimos anos, aí contratou muito jogador que recebe muita grana. Isso também é complicado. Então, cara, eu espero que com as vendas dos dois jogadores, né? A gente não tem a arte aqui agora dessas vendas, né? E também teve uns mecanismos de solidariedade ao longo dessa janela que o São Paulo ganhou, tal. Essas coisas que vão fazer a diferença, né? O São Paulo avançar na Copa, de repente fazer bilheteria. A gente lembra da bilheteria da Copa do Brasil, né? Que também sumiu, né? Tudo se gasta muito rápido no São Paulo. E se apegar nessas coisas, né? E em negociações, continuar vendendo para o São Paulo conseguir melhorar isso. Mas de fato assusta, cara, assusta, porque se o São Paulo manter o comportamento do primeiro semestre, a dívida vai bater 1 bilhão no final do ano, basicamente. Exato. E aí, assim, só dando crédito aqui para o nosso amigo Bruno Gilfrida, lá do GE, ele que tinha postado a matéria inicialmente, né? Um abraço para ele aí, para os colegas lá do GE. Esse relatório, o Van, ele ainda, assim, é um condicional, né? Claro, assim, tipo, se nada mudar, do jeito que está indo a coisa, no final do ano vai terminar assim. Então, eles apontaram nesse documento o seguinte, mesmo com as vendas que foram feitas e tudo, o São Paulo deve fechar o ano de 2025 nessa previsão com um déficit, ou seja, uma dívida adicional de 48,6 milhões, tá? E sem essas vendas, o valor negativo seria de 118 milhões, ou seja, o São Paulo vai ter que vender mais gente da base, vai ter que achar um jeito de trazer mais dinheiro para não fechar no vermelho. E aí o que preocupa? Antecipar
receitas. Eu não estou falando que vai acontecer isso, mas um cenário que poderia acontecer, tipo o do Leco. O Leco chega lá no final do mandato e fala, mano, é meu último ano, eu não vou entregar essa barca aqui com uma dívida, eu vou antecipar um contrato de alguém e qualquer coisa aqui só para entrar essa grana e cobrir esse buraco, e aí o outro presidente que se vira aí nos 30, né? Então, cara, a gente vai passar de 1 bilhão de dívidas se isso acontecer nesse final de ano. As despesas desse período aí, nesse documento, informam que o São Paulo gasta, nesse ano, a previsão era gastar 403 milhões de reais. Essa era a previsão de gastos no ano. O São Paulo já gastou 20% a mais, 457 milhões aí nessa previsão. Então, a pergunta que fica é essa, Van. Como é que fica para o torcedor essa sensação de que quanto mais dinheiro entra, mais está saindo do outro lado, né? E é muito que a gente vê nas redes sociais, nos comentários mesmo, a galera falando, tipo assim, a gente não traz jogadores de peso, a gente não faz grandes contratações e termina com dívida. O assunto é dívida, a gente fica com preocupação em relação ao São Paulo, a gente não consegue ser efetivo no mercado, a gente tem que apostar em premiações, bilheteria, da gente ver a bilheteria do São Paulo, que a gente viu esses dias, o lance dos ingressos subindo muito, né? Aí uma coisa tem que compensar a outra. A Copa do Brasil, a gente foi eliminado. Infelizmente, a questão esportiva conta muito para o torcedor, mas a questão financeira também, porque é uma competição que paga muito bem, se paga muito bem, além dos jogos que a gente teria também, aí contando bilheteria e muitas outras coisas, né? Então, eu acho que assim, o São Paulo perde de um lado e tenta compensar do outro, e de maneira não estratégica e de maneira não planejada. E não tem como a gente desvincular a questão esportiva da questão financeira. Isso acaba afetando em tudo e vira uma bola de neve que não tem controle. E talvez, às vezes, para provar alguma coisa, a gente acaba cometendo algumas loucuras. Aí a gente traz jogadores por motivos que a gente não entende, que ficam encostados, e isso já aconteceu por diversas vezes. Jogadores que chegam e vão embora sem deixar uma marca. Más contratações, má gestão de futebol, má gestão da questão financeira, falta de transparência. E até uma coisa que eu vi um comentário que acabou passando aqui, é verdade, que esse lance de vazar informação de negociação com o jogador foi uma maravilha. Agora, ser transparente com o torcedor em relação às coisas que acontecem, isso a gente não vê. Isso não se percebe, isso não se vem à tona. E a gente sabe que a situação é preocupante e não dá mais para jogar a culpa nos investimentos que a gente fez para conquistar uma Copa do Brasil em 2023, que está batendo aí já 2 anos. Esse mês faz 2 anos que a gente conquistou a Copa do Brasil em 2023. Então não dá para falar, a gente não negociou o jogador por causa disso, e a gente vai lá depois e vende jogadores por valores muito abaixo e contrata de maneira totalmente, às vezes, irresponsável, sem um retorno. Então não faz sentido. A gente doa jogador, depois também não faz boas contratações. Então as negociações feitas são ruins, o planejamento é ruim. E sim, a gente precisa bater muito nessa tecla, porque faz pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos falar agora da nossa nova contratação, né? A realidade é Mailton, né? Um jogador que veio aí da Chapecoense e que o São Paulo brigou com a FIFA e acabou, né? Brigou, eu digo assim, modo de dizer, mas assim, foi bem sucedido com a FIFA, né? Metalist tava que nem o Curica, né? Tava cheio de transfer ban aí e acabou dando certo. O que vocês acham do Mailton, a contratação do Mailton aí, o nosso novo lateral direito? Ingresso. Mailton é diferente do Cedric, ele já é um ala aberto. Ele até parece muitas vezes um atacante, ele fica aberto. Eu tava vendo as últimas estatísticas dele, né? Esse ano foi o ano que ele menos desarmou, só que ofensivamente ele mais participou. Então assim, ele tem muitos gols, muitas assistências na Série B, muito participativo, e ele, diferente do Cedric, aí sim vai ter a possibilidade de ter um jogador mais aberto pelo lado direito, e algumas vezes no Morumbi era preciso colocar um jogador mais aberto pelo lado direito. Lógico que tinha o Henrique na ponta entrando ali no segundo tempo, que foi bem nos últimos jogos, mas de um lateral pra dobrar junto, pra ir pra linha de fundo. E ele tem outra coisa, ele bate muito bem na bola, tanto escanteio quanto falta, ele costuma fazer gol de falta. Então a gente ganha um jogador mais ofensivo, diferente do Cedric, e também ganha um jogador pra bola parada, que ele bate muito bem na bola. E aí, Marcão, vai comprar a camisa do Mailton ou não? Tô criando expectativa aí, parece que tá chegando um novo Cafu do São Paulo. Então o negócio é o seguinte, Perrone, eu acho que até em cima do que o Grécio falou aí, os gols que ele marcou e as assistências também que ele dava lá no time da Chapecoense eram um dos principais nomes, mesmo jogando como um ala ali pela direita. E eu acho que pra jogar nesse esquema do Crespo aí no 3-5-2, é fundamental você ter um cara que saiba o que faz com a bola no pé quando o time ataca.
A gente pôde ver aí contra o Cruzeiro no final de semana a dificuldade que a gente teve ali para jogar pelos lados, seja com o Cedric, seja com o Patrick também, e tendo um jogador com essa característica, com o perfil do Mailton é fundamental. Então, você ter um cara com o vigor físico que ele tem, um cara que participa muito bem do jogo ofensivamente falando, eu acho que vai cair como uma luva. Pode ser uma alternativa para um jogo, por exemplo, onde São Paulo vai encarar um adversário mais fechado, onde você tem que ter um ala que agrida mais, vai pegar um Flamengo, um time que venha mais para cima, ter a alternativa de jogar com o Cedric ali para fazer aquele lado direito com o Ferrarese, etc. Então, eu acho que as possibilidades ali vão se apresentando para o Crespo para ter realmente essa versatilidade de, dependendo de cada adversário, você mudar seu time, mudar sua formação. Uma das coisas que eu gostei muito aí da contratação é que o Mailton é bem rodado, né? Ele é base do Palmeiras, ele rodou vários clubes e ele tá no melhor momento da carreira. Então, pra gente, São Paulo, que não tem tanto dinheiro para contratar, tem que pegar esse tipo de jogador. Jogador de scout, você vê o momento dele e o momento do Mailton na Série B é muito bom. Se você for olhar lá, abrir lá os artilheiros da Série B, você tem lá 4 artilheiros, um dos artilheiros é ele. Uhum. E os outros são atacantes. Então vai agregar muito nessa questão ofensiva que vocês já falaram, de ala, de velocidade, né? O Cedric ficaria mais com uma linha de 4, por exemplo, né? Uma linha de 4 jogadores na defesa, que é onde ele se dá melhor, né? O Cedric tem muito hate, mas ele não pode ser um jogador que atua tão bem na linha de 4 e também como ala. É um ou outro, né? Então de ala realmente ele não vai bem, não. Ele não tem aquela fluidez de jogo. Mas assim, na linha de 4 dá pra confiar no Cedric, sim. Acho um jogador, assim, que ele tem um limite tático, mas ele é um bom jogador. Muito melhor do que o Igor Vinícius, na minha opinião. Que esse aí tem um limite técnico, na minha opinião. Não sabe cruzar, no popular, né? E outra coisa, as assistências. Ele deu muita assistência na Série B. E a gente vai precisar de gente que é pra cruzar a bola na área, pra cruzar com precisão, né? Porque no lado esquerdo, a gente tem um Wendel que ele mostrou aí alguns bons cruzamentos, no lado direito não. No lado direito o Cedric tem muita dificuldade em fazer aquele cruzamento bananinha, né? Que faz a curva, né? O cruzamento típico do Cicinho. Você tá esquecendo da assistência que ele deu pro Tapia lá, porra. Você também tem memória curta. Mas ali não foi um cruzamento, que foi um passe. Então, né? O cruzamento é aquele que você vai mais lá de trás, sabe? Que você faz aquela... Foi a primeira assistência dele, não foi com a camisa do São Paulo? Eu acho que foi a primeira assistência. Não, ele já não tinha... o gol que saiu do André Silva contra o Atlético Nacional, o Alan Franco deu uma resvalada, mas foi escanteio batido pelo Cedric. Então, os senhores estão sendo injustos, tá? Cara, tá certo, num programa fala mal, no outro programa fala de injustiça, sou bipolar. Não, prestem atenção no aquecimento do São Paulo, quando o Crespo coloca aquela jogada com o lateral pra cruzar. Meu, o Cedric erra todos, cara. O Cedric erra todos. Não, mas o que importa era do jogo. Na hora do jogo o cara mete margem. Então, vocês são muito críticos. Vocês são os maiores haters aqui do Cedric Soares, tá? Teve aquela história do Marcos Leonardo, né? Primeiro que assim, em nenhum momento foi citado o São Paulo, em nenhum momento diz que o São Paulo vai abrir negociações se ele rescindir com o Al Hilal. A questão da notícia dada em si é uma notícia para falar do futuro do Marcos Leonardo. Então, vocês críticos aí, vocês do Twitter, a turma do esgoto aí do Twitter, que gosta de dar porrada, fiquem vocês sabendo que a notícia é sobre o futuro do Marcos Leonardo e não propriamente vai voltar a negociar com o São Paulo, beleza? Dito isso, bora falar sobre esse camisa 9. Será que o São Paulo vai ter tempo hábil até a Libertadores para inscrever? Tudo bem que você tem 2 janelas de inscrições, né? Você tem a janela de inscrição das quartas e das semifinais para troca em lista e tal. Na verdade, você soma, né? Você troca um por outro, né? Você não soma, melhor dizendo, os jogadores. Então, a questão do São Paulo é olhar para o mercado de jogadores livres e aí poder fazer essa aquisição. São Paulo está olhando vários, o Departamento de Análise de Mercado está dando alguns nomes, por exemplo, alguns empresários, né, parceiros ali, aquela coisa toda, intermediários querendo fazer negociação também oferecem alguns nomes. O São Paulo, por enquanto, está no momento em analisar alguns nomes, levar para o próprio Crespo, levar para a cúpula São Paulina, análise, e aí sim você abre negociações. E obviamente tem vários fatores ali que acabam influenciando. Tem que ter
experiência em Libertadores, você ter ali um valor que seja um valor acessível para o São Paulo. Então é uma busca muito difícil mesmo. Ninguém assim está muito confiante lá nos bastidores do São Paulo em relação a vai acontecer, vai conseguir um jogador aqui, vai trazer outro aqui e tal, vai escrever rápido e vai jogar o jogo contra a LDU. É muito difícil que isso aconteça. Então, dito isso, é assim que o São Paulo está trabalhando no mercado da bola para poder olhar para centroavantes livres no mercado. Muita gente fala assim, e o Daverson, né? O Daverson, Deivinho. Bom, o Daverson é um jogador que tem experiência em Libertadores, é campeão de Libertadores, finalista de Libertadores com o Atlético Mineiro, né? Mas é um jogador que não encaixa, pelo menos no que eu pude apurar, não encaixa no perfil do elenco do São Paulo. O perfil do elenco do São Paulo é um pouco diferente em relação ao que é o Daverson, até pela característica dele, pela personalidade do Daverson. Então, os jogadores do São Paulo são um pouco diferentes, então o São Paulo busca também algo, né, no sentido de ter a característica hoje do elenco do São Paulo. Então o Daverson me falaram que é uma carta fora do baralho nesse momento de busca por atacante livre no mercado, certo? Claro que se a gente tiver novidade a gente vai trazer aqui e explicar tudo para vocês no canal, beleza? São Paulo iniciou as tratativas para a renovação de contrato do meia Rodriguinho. São Paulo está estudando as melhores possibilidades para renovar esse contrato do meio-campista do camisa 15, que tem sido um dos grandes destaques dessa era Hernan Crespo. São Paulo iniciou os contatos, viu que realmente tem o interesse por parte do Bertolucci, que é o empresário do atleta, e também por parte do Rodriguinho de estender esse vínculo. E aí a tendência é até o final dessa temporada o São Paulo apresentar propostas e condições para renovar esse contrato. De acordo com o que eu conversei com pessoas do lado do clube, a ideia seria não ir para o ano de 2026, que seria o seu último ano de contrato, tendo em vista essa possibilidade dele esperar mais 6 meses e no meio do ano que vem já assinar o contrato com qualquer outro clube. O Rodriguinho, neste momento, não tem sondagens de outras equipes do futebol do exterior. Já teve outras oportunidades, mas nesta temporada foram poucos os contatos de equipes que quiseram saber mais detalhes da situação do meio-campista, até porque ele não vinha jogando. Mas agora há um receio por parte do São Paulo, já que ele tem sido destaque neste time. Hoje ele é um titular do técnico Hernan Crespo. Então o São Paulo já teve ali um sinal positivo por parte do Rodriguinho para renovar esse contrato e aí em breve vai chamá-lo para realmente fazer uma proposta oficial. A ideia seria estender esse vínculo pelo menos até 2029, obviamente também dar um bom aumento salarial ao atleta, já que houve uma mudança de status dele desde a última renovação, quando ele ainda era uma promessa das categorias de base do São Paulo. Então a tendência é, até o final deste ano, São Paulo, nesta semana, até o dia 12, vai estudar possibilidades de um centroavante que está livre no mercado, e aí depois, né, quando decidir de fato que a sua janela está fechada, concretizada, com a vinda ou não de um 9 que esteja livre no mercado, o São Paulo vai intensificar aí essa possibilidade de renovação com o meia Rodriguinho. O que você acha? Você acha que é uma boa? Eu quero saber a sua opinião nos comentários, mas é claro, como é um jogador, como é jovem, o São Paulo também ainda precisa fazer vendas, não descarta a possibilidade, né? Nessa apuração a gente conversou, não está descartado também a possibilidade dele ser uma venda no fim do ano. Obviamente que o São Paulo não vai esperar até lá para ver se ele vai ser vendido ou não para começar a renovar esse contrato, mas inicia as tratativas para essa renovação, sem descartar completamente que durante essas conversas podem pintar aí uma oportunidade de fazer negócio com o meia Rodriguinho. Tem gostado das atuações dele? Quero saber a sua opinião. Arboleda está lá no São Paulo diante da LDU? Existe essa possibilidade? O Camisa 5 tem treinado com o grupo nesta semana, já está plenamente recuperado da sua contusão e deve ter minutos contra o Botafogo. A expectativa, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, o técnico Hernan Crespo estaria esperando essa oportunidade contra o Botafogo para dar minutos ao Arboleda para que ele tenha um ritmo de jogo mais adequado para enfrentar a LDU lá na altitude de Quito. O Arboleda é um titular absoluto desse time. A tendência, né, é claro, de uma saída do Sabino do time titular, o Alan Franco voltaria para o lado esquerdo da defesa e o Arboleda seria ali o líder da defesa, sendo o líbero, ali o central. Arboleda não tem mais se queixado de dores, está muito bem fisicamente, agora só resta realmente esse ritmo de jogo.
São Paulo tem treinado essa semana, treina até o sábado, no domingo descansa, e aí na segunda-feira já começa toda a preparação para enfrentar o Botafogo. A expectativa é de ter o Arboleda treinando normalmente daqui para frente, e aí o Crespo já começa a armar esse time, tanto para pegar o Botafogo quanto para pegar a LDU. Ainda não tem informação se ele vai poupar alguém contra o Botafogo, se ele vai mandar um time reserva só pensando no confronto contra a LDU. Ainda temos pouco mais de uma semana aí de trabalho, então ainda não dá para cravar 100% como é que vai ser esse time aí que vai enfrentar o Botafogo. Mas deixo para você aqui a pergunta. Contra o Botafogo, vai o reservaço, deixa todo mundo concentrado para enfrentar a LDU, ou por conta da pausa da data FIFA, você levaria ali alguns titulares para enfrentar o Botafogo e aí com ritmo de jogo eles iriam para altitude? Quero saber a sua opinião, lembrando que o São Paulo joga no domingo contra o Botafogo e só na quinta-feira contra a LDU. Então eu acredito, tá? Opinião minha, que o São Paulo vai acabar indo com a equipe principal para pegar o Botafogo, sim. Enfrenta o time principal também, a LDU. Talvez contra o Santos poupe alguns atletas e contra a LDU de novo no estádio do Morumbi vai com força máxima em busca dessa classificação. Bora continuar trazendo mais informações. Na quinta-feira, Emiliano Rigoni passou por alguns exames médicos para definir ali a sua contratação, que já está fechada, assinada, anunciada, mas ele passou por uma bateria de exames médicos ali dentro do clube. Ele já tinha passado por essa bateria de exames parciais lá no México, onde ele estava, e aí agora ele passou por essa nova bateria de exames, mas nada preocupante, muito mais por uma parte burocrática mesmo para ter o Rigoni ali 100%. Ele chegou na quinta-feira ao Brasil, falou, inclusive, de estar emocionado e tudo com esse momento, foi diretamente para o CT da Barra Funda. A expectativa é de nessa sexta-feira ele já começar a trabalhar com o grupo, treina sexta, treina no sábado, domingo ele folga com o restante do elenco, e aí na segunda-feira até o sábado, lembrando que no domingo tem um confronto contra o Botafogo, ele fará parte de toda essa preparação, e aí o Crespo vai avaliar se o Rigoni briga com o Ferreirinha para ser titular, se ele vai começar como uma opção no banco de reservas, vai ser muito a cargo aí da escolha do técnico Hernan Crespo, mas o Rigoni já estará 100% preparado para essa partida, está no bid, foi anunciado, contrato até dezembro de 25, e aí com a possibilidade de extensão até 2026, então Emiliano Rigoni que passou por essa bateria de exames e já começa a sua trajetória como jogador no São Paulo nessa sexta-feira treinando com o grupo. 3 vendas, 135 milhões. Será que compensou para o São Paulo? Bora destrinchar um pouquinho. Nesta janela de transferências que terminou, o São Paulo realizou 3 vendas importantes de jogadores das suas categorias de base. Eu ainda não estou contando com o Patrick, porque ainda restam questões burocráticas a serem fechadas, e nem também do mecanismo de solidariedade, que teve Tuta, Anthony, Ederson, teve vários jogadores que acabaram dando uma graninha para o São Paulo. Mas focando nas vendas, o São Paulo vendeu 3 jogadores importantes das suas categorias de base, 3 jogadores promissores, 2 deles já estão no futebol europeu e o outro vai só em 2027, mas o São Paulo já teve um percentual de toda essa venda. O primeiro é o Alves. O Alves foi vendido por 6 milhões de euros lá para o CSKA. Já tem, né, no início da sua trajetória no CSKA, já tem jogado muita bola, já fazendo gol, já dando assistência, já sendo um jogador importante. Ele foi vendido por 6 milhões de euros. Depois teve o Ângelo. O Ângelo foi vendido ao Strasbourg da França. Ele estava no Sub-17, começou agora a sua transição no Sub-20 e a expectativa do São Paulo é em 2026 ele já começar a ter espaço no elenco profissional. Ele iria disputar a Copinha, depois da Copinha vai lá para o elenco profissional. O Ângelo foi vendido por 5 milhões de euros ao clube francês, que também tem como dono o Chelsea. A metade desse valor, 2,5 milhões de euros, já caíram nos cofres do São Paulo, e aí os outros 2,5 milhões cairão somente em dezembro de 26. E o outro foi o Lucas Ferreira, que rendeu ao São Paulo 10 milhões de euros. Aliás, a venda foi de 10 milhões de euros, tem mais 2 milhões de euros fixos, aliás, como metas, como bônus, se o Shakhtar se classificar para a próxima UEFA Champions League. Desses 10 milhões de euros, o São Paulo tem direito a 8. No total, todas essas vendas, sem contar só o percentual do São Paulo, teria sido 135 milhões de reais. E aí eu lanço a pergunta, será que com esses 3 atletas não teria dado, não teria uma oportunidade de fazer mais dinheiro do que realmente fez? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários.